Pessoal, bom dia a todos. Nós teremos hoje uma apresentação da identificação e manejo da anemia pré-operatória. A doutora Suzana Tavares, que é médica do Serviço de Emergência e faz ambulatório de anemias pré-operatórias. Ela vai mostrar o protocolo, o guideline da Sociedade Britânica. Então, Suzana, fica à vontade, por favor. Vale, papo, gente. Pronto. Bom dia, meu nome é Suzana, para quem não me conhece ainda. Eu sou médica da unidade de dermatologia, também fico na hemoterapia e faço também um ambulatório de anemia pré-operatória, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse guideline, que na verdade tem tudo a ver com assim, a nossa rotina, a rotina no HU, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, vamos falar logo da definição do PBM, né? Porque toda essa avaliação da anemia preparatória está dentro do contexto de uma iniciativa mundial, né? Da implementação do PBM nos serviços de saúde, né? Então, o Patient Blood Management é uma abordagem sistemática e baseada em evidência, centrada no paciente, que visa melhorar os resultados do paciente ao gerenciar e preservar o próprio sangue do paciente, ao mesmo tempo em que promove a segurança e o empoderamento do paciente, né? Que além da gente, na verdade, trazer o que teria melhor de evidências para melhorar a assistência daquele paciente, a também a gente compartilhar e colocar o paciente como assim, no centro e poder tomar decisões juntos com a equipe assistencial. E aqui também, só para a gente exemplificar, porque o PBM ele é baseado em 3 pilares, né? Então, tanto que essas medidas podem ser tomadas tanto no pré-operatório, como no intraoperatório e também no pós-operatório, e que consideram a otimização da massa de hemácias, né? A minimização da perda sanguínea, principalmente no intraoperatório, e o manejo da anemia, né? Que tanto assim, a gente tem uma história adequada desse paciente, né? E avaliar também a questão da tolerância do paciente para anemia. Além de, no primeiro pilar, né, que é detectar mesmo, que é onde a gente vai focar hoje, né, no primeiro pilar, no pré-operatório, que é detectar anemia, deficiência de ferro, né, e interromper medicações que possam alterar a coagulação desse paciente. E aí, na verdade, existe uma série de publicações, né, assim, das publicações mais famosas, né, que foi uma pioneira em manejo da anemia pré-operatória, foi a publicação do grupo do Neita, né, em 2011, que fala do manejo dessa anemia pré-operatória nos pacientes que seriam submetidos a cirurgias eletivas, ortopédicas, né. Em 2012, teve na Vox Sanguine, né, pela SBT, outro consenso da Neita sobre manejo da anemia pré-operatória. Em 2015 foi publicado o primeiro guideline da Sociedade Britânica, né, da Sociedade Britânica, e também tem a Sociedade, a SABM, né, que é a Sociedade sobre o Manejo do Sangue do Paciente, e que também tem um guideline publicado em 2019. E a gente falando em si, assim, então, qual a importância da gente avaliar essa anemia, né, do paciente? Como a anemia vai estar associada aos desfechos após a cirurgia? Então, a anemia, né, pela definição da WHO, né, que a maioria dos protocolos, dos guidelines, dos artigos que a gente lê, consideram essa definição, que é um pouquinho diferente do que ele colocou no artigo, né, ele define a hemoglobina, anemia, hemoglobina menor que 12 em mulheres e menor do que 13 em homens, né? E conforme a idade desse paciente, né, a gente vai ter uma prevalência diferente. Então, crianças em idade pré-escolar, mulher, principalmente em idade fértil, né? E vai ter uma prevalência maior de anemia e que vai aumentar de novo na população idosa, né? E na situação da cirurgia, né? Geralmente o paciente no pré-operatório, dependendo da cirurgia, ele vai ter uma prevalência em torno de 5 a 76% de anemia e podendo chegar até 90% no pós-operatório. E qual é o principal impacto da anemia em relação aos desfechos, né? Então, assim, a anemia por si só, ela tem um aumento, todos os artigos têm evidência que ele tem um aumento do risco de morbidade e mortalidade, né? Mas o maior risco da anemia
é a associação, essa necessidade, assim, o risco aumentado de a necessidade de transfusão de concentrado de hemácia, principalmente. E essa transfusão, a gente já sabe que a associação dela também com outros eventos, ela vai aumentar a morbidade, a mortalidade, o tempo de internação hospitalar e em UTI também. Então, o que a gente tem que fazer é tentar otimizar a eritropoese, né, minimizar a perda sanguínea e manejo, que aí seria o terceiro pilar, que é o da tolerância fisiológica à anemia, que são os pilares aqui do PBM. Falando um pouquinho mais de prevalência da anemia na situação do pré-operatório, aqui foi um artigo de revisão que compilou vários procedimentos diferentes, né? Então, em cirurgia, em artroplastia total de quadril e joelho, que são realmente cirurgias que já têm uma tendência a sangrar bastante, né? Porque uma perda sanguínea maior pelo próprio procedimento, pode ter uma prevalência de 10 até quase 50% de anemia nesses pacientes. Nas cirurgias ortopédicas gerais, em torno de 25 a 40% também. Outra revisão, em cirurgia cardíaca, em modo de cirurgia geral, não cardíaca, em torno de 34%. Nos pacientes que foram, assim, tinham carcinoma de pulmão, que iam para cirurgia, 25%. E aqui no câncer coloretal, né, que dependendo da situação, o paciente pode chegar com uma prevalência em torno de 75% assim, a chance de ter 75% de anemia no pré-operatório. E teve, inclusive, uma publicação recente também da BJ, da British Journal of Anesthesia, que fala justamente do impacto negativo da anemia nesse perfil de população, né? Paciente com câncer coloretal, que vai para a cirurgia com anemia. E aí, outro impacto, né, que a anemia, por si só, na verdade, aqui são situações que você pode ter um risco aumentado de mortalidade, e a anemia sozinha pode ter um impacto em relação a quase dobrar o risco de mortalidade, né? E quanto mais a gente transfunde esse paciente, a gente vai também acumulando aqui, aumentando o risco de mortalidade. E aqui um outro artigo, né, que é um artigo de revisão, que foi publicado na Lancet, e que fala sobre a questão da anemia pré-operatória e os desfechos pós-operatórios de cirurgias não cardíacas, excetuando pacientes vítimas de politrauma, né? E foram analisados mais de 200 mil procedimentos, né? 30% desses pacientes tinham anemia pré-operatória, e assim, uma anemia leve, até para desmistificar um pouco esse ponto da hemoglobina de 10, que o paciente chega e tem que transfundir para ficar com 10 de hemoglobina. Então, pacientes com anemia, mesmo na mulher, hemoglobina abaixo de 12, homem com hemoglobina abaixo de 13, eles já tinham um risco aumentado de mortalidade em 30 dias e também tinham uma morbidade elevada, incluindo disfunção cardíaca, respiratória, urinária, maior risco de sepse, maior risco de formação de escara e também maior risco de tromboembolismo, né? E a transfusão perioperatória foi esse fator de risco independente associado com aumento de risco de mortalidade. E, como eu já falei antes, né, mas só para ressaltar que a anemia, né, você tem anemia pré-operatória, é o maior preditor da necessidade de transfusão halogênica nesses pacientes, né? Tem outras situações que aumentam o risco, que acabam, na verdade, se acumulando e que a gente encontra no dia a dia, pacientes com idade avançada, emagrecidos e com múltiplas comorbidades que aumentam mais ainda o risco desse paciente necessitar de transfusão. E aí, passando, né, pelas recomendações, chegando às recomendações dessa introdução inicial do guideline, né, que ele coloca, né, que todo paciente tem que ser avaliado para anemia, nos pacientes que vão ser, foram indicados cirurgias eletivas, né, e tem que ser, essa anemia tem que ser avaliada o mais precoce possível, né. Esse tempo ainda meio que geralmente a maioria dos artigos coloca em torno de 4 semanas, né, mas ainda não tem um tempo totalmente estabelecido. Em pacientes que vão para cirurgia maior, eles têm que ser screenados para anemia, rastreados para anemia, com um hemograma, né? Incluindo a avaliação da sede vermelha no primeiro momento, né? E os pacientes, eles têm que ser informados, né, de acordo com os resultados que podem vir naqueles testes de rastreio e o que pode decorrer daquilo, né? Os pacientes, às vezes,
a questão do tratamento que ele pode fazer, e principalmente uma coisa que a gente sempre tem que colocar para o paciente é a necessidade de adiar o procedimento. E aí, passando para o segundo ponto, que é o diagnóstico, né? Que aí eu já tinha falado um pouquinho da definição de anemia pela RU, mas nesse paciente, que alguns artigos já colocam isso, porque o que acontece? Quando eu considero a hemoglobina para a mulher, o normal, assim, a anemia vai ser menor do que 12, e para uma hemoglobina menor do que 13, quando eu considero esses valores, a mulher vai ter um risco maior, uma chance maior de transfundir, você ter um dobro de chance maior de transfundir, ela vai ter uma taxa maior, dobrada de transfusão comparados com os homens. Alguns artigos colocam a questão, principalmente, se eu for, é o mesmo procedimento que o homem e a mulher vão ser expostos, né? E geralmente a mulher tem um volume sanguíneo menor do que o homem. Então, assim, eu vou ter a mesma perda, né, para uma massa, para um volume de sangue menor, então você vai ter uma perda eletrocitária maior e você vai ter um impacto maior na mulher, né, que isso corrobora com o que foi visto depois que ela acaba precisando transfundir mais quando a gente considera esses valores. Então, no caso do guideline, ele considera que o valor de hemoglobina normal, que a gente tem que considerar, é de 13, tanto para homem quanto para mulher, e uma das vantagens é porque mulher em idade fértil, principalmente, como a gente já viu também, que ela tem um risco maior de ter deficiência de ferro, né? A gente pode acabar identificando, adotando esse valor de hemoglobina. E aí, o que é que ele considera em relação à anemia para estabelecer o diagnóstico de anemia por deficiência de ferro? Então, assim, a gente vai ter a deficiência absoluta de ferro quando a gente vai ter uma ferritina menor do que 30, certo? Esse também é um valor que, às vezes, você pode ter discordante, alguns artigos colocam um valor abaixo de 50, mas no guideline britânico atual, ele colocou o valor de ferritina menor do que 30 como confirmando a deficiência absoluta de ferro, né? E que aí o paciente com certeza vai se beneficiar da suplementação de ferro. E nos pacientes que têm a ferritina entre 30 e 100, com saturação de transferrina menor do que 25%, ele indica que o paciente pode ter uma deficiência de ferro no contexto de inflamação e que ele pode ter benefício, mesmo assim, da reposição de ferro, né? E lembrando que sempre que os pacientes, a não ser que o motivo, né, que levou o paciente para avaliação da anemia, né, que acaba que sendo, no meu caso, o paciente tem um diagnóstico, ele já tem a cirurgia, ele vai para o ambulatório depois, mas é porque aqui como funciona o sistema de saúde britânico é um pouco diferente. Então, se o paciente tem uma cirurgia, outra qualquer, digamos, uma cirurgia, assim, uma cirurgia de ortopédica e tem identificação de anemia e deficiência de ferro, esse paciente ele vai ter que ser, se eu não tenho uma causa, uma explicação, ele vai ter que ser encaminhado para a investigação, né, da deficiência de ferro, das causas de deficiência de ferro, e eles utilizam esse guideline britânico da Sociedade de Gastroenterologia, que eu acho que até, se não me engano, o Guilherme já apresentou em uma sessão do EMOSS. E aí a gente vai ter as outras causas de anemia, né, que não vão ter deficiência de ferro, e aí vai ser principalmente deficiência de vitamina B12, ácido fólico, paciente com doença renal crônica, hemoglobinopatias, alguns distúrbios endocrinológicos também, e algo que a gente também tem que falar, principalmente com o envelhecimento da população, essa síndrome de fragilidade e multimorbidade, né, que pode estar associado, que é uma alteração, na verdade, complexa, né, desses pacientes idosos, e que podem levar a uma repercussão em anemia também, né? E a recomendação do guideline é que no paciente que tenha uma anemia inexplicada sem deficiência de ferro, aí nesse caso é que ele teria que ser encaminhado para o hematologista, né? Principalmente de acordo com a gravidade da anemia, que seria hemoglobina menor que 12 para homem e 10 para mulher, ou conforme a referência, a prática local, né? Porque quanto maior a anemia, provavelmente vai ter uma outra causa de base séria, né? Ou hemoglobinopatia, que vai ser proporcional à gravidade da anemia. Aí aqui é um outro artigo, só que eu coloquei só para realmente meio que compilar essas informações. Então, o paciente com hemoglobina menor do que 13
Geralmente, a gente vai fazer os testes para avaliação de ferro, lembrando que, sim, tem alguns artigos que colocam, mesmo que o paciente não tenha anemia, você já faça a ferritina, uma dosagem de ferritina junto, porque se o paciente tiver uma deficiência de ferro, mesmo sem anemia ainda, você já pode repor para ele conseguir ter os estoques adequados para uma recuperação do pós-operatório, né? Então, se esse ferrocinética está alterada, a ferritina menor do que 30, ele tem deficiência de ferro, né? Entre 30 e 100, com a um índice de saturação menor do que 20%, o PCR menor do que 5, geralmente ele vai ter uma anemia da inflamação, anemia crônica, com deficiência de ferro. Se essa ferritina, que aqui ele também pode ser beneficiado da reposição de ferro. O paciente que tem uma ferritina maior do que 100, com saturação aqui está trocada maior do que 20, ele vai ter uma anemia da inflamação, né? E que nessas situações a gente às vezes ainda tenta repor ferro, mas provavelmente é um paciente que vai ter uma menor chance de resposta. E se a ferrocinética vem normal, a gente vai dosar, o próximo passo é dosar B12 e folato, né? Que se estiver baixo, a gente vai ter anemia megaloblástica, a gente vai fazer a reposição desses elementos, e se estiver normal, a gente vai ter que buscar outras causas, né? Disfunção renal, alteração endócrina, uso de drogas, doenças neoplásicas, né? E outras causas desconhecidas. E aí, o que é que o artigo, o guideline recomenda em relação aos algoritmos de investigação? Então, ele fala que as organizações, né, os serviços, eles têm que ter uma forma integrada, né, de encaminhar esses pacientes que têm anemia durante a avaliação pré-operatória, né, e ele coloca o uso desse teste reflexo, né, com o objetivo de identificar a causa da anemia para reduzir atrasos no diagnóstico e minimizar a quantidade de visitas do paciente. Então, aqui a gente tem, só para falar como é um pouquinho a nossa realidade, eu tenho um ambulatório de anemia pré-operatória, terça à tarde, então o paciente é encaminhado no ambulatório de cirurgia, e assim, se tiver, só foi encaminhado na terça, na segunda-feira, eu já atendo no próprio dia mesmo, né? E essa questão do uso do teste reflexo foi algo que eu acabei, na verdade, mesmo sem ter ainda ter isso de escrito recomendado, eu acabei já fazendo isso porque a gente tem uma quantidade muito diferente de pacientes, paciente que é do interior, paciente mais carente que tem dificuldade de estar vindo no hospital sempre. Então, eu já, na verdade, fiz esse pedido de exames padrão, que geralmente eu boto hemograma, contagem de reticulócito, os exames para avaliar provas de inflamação, dosar ferrocinética, vitamina B12, ácido fólico e TSH. Então, já deixa esse pedido pronto, que o paciente já chegou para marcar no ambulatório, ele já vai com o pedido, já tem a consulta marcada, já vai com o pedido de exame, para quando chegar na minha consulta, já ter uma noção do que fazer, né? Então, que aí a gente acaba que é muito mais prático, né? E acaba a gente conseguir identificar e resolver a anemia mesmo, e do que ficar com várias visitas. Eu pedir hemograma, contagem de reticulócito, ver qual a da anemia e daí seguir a investigação. Então, vão ser várias idas para o paciente para o hospital, e a gente acaba adiando o diagnóstico. E a instituição do tratamento, que é o mais importante, né, também. Então, que é o que está no apêndice do artigo, né? Porque geralmente lá eles têm essa questão do médico da assistência primária mais forte, né? Então, assim, o paciente ele, muitas vezes não consegue ser atendido diretamente por um especialista, exceto quando tem, assim, realmente esse acompanhamento. Então, os médicos de atenção primária, eles têm que considerar essa possibilidade de anemia no paciente que vai ser encaminhado para avaliação pré-operatória, para alguma cirurgia, e já considerar iniciar a investigação desses pacientes, né? E também fazer o encaminhamento que inclua todas as informações relevantes, né? Até para tornar a consulta mais objetiva. E aí, o que ele coloca aqui no guideline deles, né? Ele não especifica no texto, mas ele coloca nesse apêndice que a anemia, essa avaliação pré-operatória tem que ter pelo menos 4 semanas antes da decisão de operar, certo? E aqui, como é que ele vai se comportar na triagem, o que ele considera de padrão de diagnóstico, né? E o tratamento e prevenção, que a gente vai falar um pouquinho ao longo da aula. E aí, em relação a tratamento, então, deficiência de ferro. Então, eu acho que hoje a gente está até muito
meio que até utilizando demais qualquer coisa, quando a gente pensa em reposição de ferro, já pensa também na reposição parenteral, né? Mas, na verdade, não tem essa diferença, né, em relação à reposição oral e à reposição venosa. Lembrando que a reposição oral, para alguns pacientes, pode ser mais prática, pode ter um custo menor também, certo? E que aí a gente vai decidir de acordo com a avaliação do paciente, o tipo de cirurgia, qual é o diagnóstico, né? E aí, geralmente, quando você começa a reposição de ferro, você vai ter que ver esse paciente com pelo menos 4 semanas, né? Porque você não espera que tenha corrigido, mas o paciente vai ter que ter uma resposta, né? Vai ter que ter melhorado alguma coisa do nível de hemoglobina, e se ele tiver uma melhora, você pode continuar, senão você vai ter que reavaliar ou considerar para a terapia parenteral, né? E ele recomenda que a terapia oral sempre seja oferecida como primeira linha de tratamento. O ferro endovenoso, né, vai ser considerado nos pacientes que têm a deficiência de ferro, que são aquelas já indicações mais clássicas, nos pacientes que não têm intolerância ao ferro oral, nos pacientes que têm uma resposta subótima à reposição oral, ou naquelas situações que a gente precisa realmente de uma resposta mais rápida, apesar de que alguns artigos mostraram que a gente fazer o ferro pode não ter tido impacto tão importante, fazer o ferro venoso, um impacto tão importante no desfecho no pós-operatório. Mas seriam as indicações principais da reposição, que realmente são as indicações mais claras da reposição venosa, que a gente pode considerar com primeira linha naquele paciente que já tem uma história que ele não tolera, ou que pode ter alguma situação que a gente sabe que ele pode não absorver de forma adequada também, dos que não respondem adequadamente à reposição oral e o tempo curto, né, para o tempo cirúrgico, principalmente nos pacientes que têm neoplasias, né? E como já foi falado, os pacientes, o ferro endovenoso, ele não deve ser oferecido de forma indiscriminada para todos os pacientes com anemia pré-operatória, né? E, na verdade, é interessante estar sempre avaliando e auditando essas práticas, né? Inclusive para contribuir com mais evidências para a gente tentar, assim, poder estabelecer realmente qual é o melhor tempo para começar a reposição de ferro. Em relação à deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, né? Ele também não coloca muita diferença em relação à reposição de vitamina B12 oral ou intramuscular, né? E ele sugere que você considere a reposição intramuscular naqueles pacientes que têm anemia perniciosa e que eu preciso de uma resposta mais rápida para que vou ter um prazo mais curto para a cirurgia, né? E a reposição de ácido fólico, que é oral, e ele coloca a dose de 5 miligramas ao dia. E passando para um outro ponto do tratamento, que seriam os agentes estimulantes da eritropoiese, né, que é a eritropoetina, né, que ela pode, em alguns fluxogramas, ela está considerada, principalmente naqueles pacientes com anemia de doença crônica, que não respondem à reposição de ferro, né, mas hoje, assim, está mais forte essa tendência de restringir mais o uso da eritropoetina. Então, ela realmente, a indicação mais adequada hoje para ela seria nos pacientes que recusam a transfusão, né? E nos pacientes que têm sangue raro, ou paciente, assim, ou o paciente tem sangue raro e você não consegue um doador compatível, e a forma de sangue raro também é aquele paciente autoimunizado, né, que você não vai conseguir também sangue compatível para ele, e que seria uma forma, que seria realmente as indicações mais certas de utilizar a eritropoetina, né? Fora as outras indicações de eritropoetina mesmo, que é paciente com doença renal crônica que vai ter que fazer, né? Então, fora desse contexto de doença renal crônica, essas seriam as indicações da eritropoetina. E lembrando que é quando a gente vai usar a eritropoetina no pré-operatório, né, a gente tem que utilizar reposição de ferro para melhorar, para otimizar a eficácia da eritropoetina. Ainda tem várias interrogações, vários questionamentos, e ele coloca no artigo um estudo, ele cita no artigo um estudo que foi feito para nos pacientes que vão para a cirurgia cardíaca e que você não teve tempo, né? O paciente, digamos, interna para fazer a cirurgia, você não teve tempo, identificou a anemia bem tardiamente,
e você fazer altas doses de eritropoetina, associada a ferro venoso, ácido fólico, vitamina B12, e que você conseguiu melhorar a necessidade de transfusão no pós-operatório, mesmo que você não tenha tido aquela recuperação imediata. Eu não coloquei aqui as doses, porque acaba que também assim, que aí, se a gente fosse construir, teria que construir um protocolo, a gente vê o que seria melhor para a nossa realidade. Porque aí tem vários protocolos de doses diferentes, né? No paciente ortopédico, ele coloca de fazer 600 unidades por quilo, uma vez por semana, por 3 a 4 semanas, né? Fazer uma dose semanal, 3 a 4 semanas antes da cirurgia, mas hoje está se tentando estudar uma dose, fazer dose mais alta, num tempo menor, e também ter essa possibilidade de usar essa dose, esse tratamento no pré-operatório imediato. E falando da transfusão pré-operatória, né? Então, acaba que em algumas situações, por mais que a gente siga tudo, consiga fazer tudo, o paciente pode não resolver ou realmente não vai ter um tempo hábil para conseguir corrigir a anemia, né? Então, e aí a transfusão, ela deve ser considerada somente para corrigir a anemia pré-operatória daqueles pacientes que estão realmente muito anêmicos, então a anemia é mais importante, e que é uma cirurgia de urgência, ou assim, numa situação que você realmente não vai ter o tempo para corrigir a anemia, né? E que a terapia instituída não vai ter o tempo, né, de você optar alcançar o efeito desejado. E a gente vai manter as transfusões restritivas, né, que já são sempre que possível. Então, em relação à transfusão pré-operatória, a gente também teve o guideline da ABB, recente, de outubro do ano passado, que foi apresentado também já na sessão da hemoterapia, e que ele coloca que o paciente ele pode ser operado, né, com hemoglobina de 7,5, e nos pacientes que são cardiopatas, que vão fazer procedimentos ortopédicos, ele coloca um valor de 8 de hemoglobina. A gente acaba utilizando na instituição, no HU, no complexo da Ibicena, HU e MEAC, esse valor de 8 de hemoglobina, para liberar a transfusão, né, só com a hemoglobina abaixo de 8, nessas situações que a gente não conseguiu ter um tempo hábil ou não respondeu às terapias que foram instituídas. E aqui também só para ressaltar, né, que a gente também teve a publicação, né, no começo desse ano, do Consenso Brasileiro de PBM, e aqui são também para falar, para a gente citar, né, que aí seria uma coisa da nossa realidade, que é valorizar também a nossa publicação. E aí o que ele coloca em relação, nesse ponto, nesse pilar do PBM, do manejo da anemia pré-operatória, né? Então, eles recomendam que o paciente, na verdade, tenha um manejo adequado da anemia, né? Então, seria a detecção precoce, fazer um rastreio regular para anemia, principalmente nos pacientes de alto risco, né? E com aqueles que têm a cirurgia agendada. E porque aí vai permitir que os profissionais consigam identificar a anemia precocemente, implementar as intervenções adequadas da forma mais rápida, né? Tentar identificar as causas de base, né? Isso assim, é interessante, na verdade, você sempre saber qual é a causa da anemia do paciente, que pode variar desde uma deficiência nutricional até realmente uma doença crônica ou uma desordem hemorrágica. Fazer o suporte nutricional, reposição de ferro, né? Já que a deficiência de ferro, a deficiência realmente, a deficiência absoluta de ferro é a causa mais comum ainda de anemia. E aí também não dá preferência, né? Você vai fazer reposição oral ou intravenosa para melhorar os níveis de ferro e corrigir a hemoglobina. A eritropoetina, ele também segue a mesma linha do guideline britânico, que ela vai ser utilizada só em situações particulares, principalmente os pacientes que não têm como receber transfusões, né? Que aí seria o caso do paciente imunizado, com sangue raro, ou paciente que recusa transfusão, né? Ou fazer a otimização pré-operatória, no momento que você planejou a cirurgia, você tem um tempo hábil, né, para poder corrigir a anemia antes do procedimento,
E que ele coloca, inclusive vários artigos colocam isso, que uma das coisas envolve você adiar o procedimento quando possível, agora lembrando também sempre participar o paciente, tentar participar o paciente dessa decisão, né? E aí e na verdade o time, né, que ter uma colaboração da equipe multidisciplinar, que vem o anestesista, o cirurgião, os hematologistas, né, e ter uma coordenação adequada para poder trazer a melhor assistência num tempo mais curto possível. E aqui é do guideline, né, que está publicado no Consenso Brasileiro, né, e ele coloca quem vai investigar, então os pacientes que vão pré-operatório de cirurgia de maior risco, que são aquelas cirurgias que têm uma perda maior do que 500 ml, né, o risco ou uma necessidade, o risco de precisar de transfusão de mais de 10%, os pacientes que têm os sinais e sintomas de anemia, os pacientes que possam ter também sinais e sintomas de deficiência de ferro, e avaliar também os pacientes que têm um risco de deficiência de ferro independente de sintomas, né, como mulher, como gestante, pacientes com doenças agudas, perda aguda e crônica, doença inflamatória intestinal, pacientes com múltiplas comorbidades, né. E aqui ele coloca o que ele sugere inicial de fazer, hemograma, a ferrocinética, o etranol e ácido fólico, pelo menos, né? Os níveis de hemoglobina, que no caso, realmente eu já utilizava na minha prática esse alvo de 13, tanto para homem como para mulher. No caso do paciente que não tem anemia, ferritina que tiver tudo normal, nenhuma deficiência, vai para a cirurgia. Nos pacientes que têm deficiência de ferro, né, você vai considerar a suplementação, principalmente antes assim, pode ir para a cirurgia, mas considerar a reposição antes do procedimento. No caso se o paciente tem anemia, você fez a investigação de ferro, o paciente tem a ferritina maior do que 100 e saturação maior do que 20, se ele não tem isso, a gente avalia se ele tem presença de inflamação, se não tem, ferritina menor do que 30, vai ter anemia por deficiência absoluta de ferro, e a gente tratar e também tentar avaliar as causas dessa deficiência de ferro, né? E aqui ele coloca a eritropoetina considerando só os pacientes com doença renal crônica, né? Paciente que tem ferritina menor entre 100 e 300, com saturação menor que 20%, a gente vai considerar que ele possa ter uma deficiência funcional ou uma deficiência absoluta de ferro com anemia de doença crônica, e que nesse caso também é uma situação que a gente pode preferir a reposição venosa, já que esse paciente, pelo quadro de inflamação, ele pode ter uma redução da absorção de ferro, né? E se ele tiver ferritina maior que 100, com saturação maior que 20%, a gente vai fazer a contagem reticular, se tiver baixa ou normal, provavelmente pode ter deficiência de ferro, a gente vai investigar as outras coisas. Se tiver reticulocitose, a investigar a hemólise, né, e encaminhar para o especialista. E lembrando que se o paciente também tiver outras citopenias associadas que não justificam pela doença de base, realmente encaminhar para o hematologista para avaliar a doença hematológica mesmo. E aí o que ele coloca no final são as outras coisas que a gente precisa, né, avaliar. Ainda tem muitas perguntas, né, para serem respondidas. Então, quando que na jornada do paciente a suplementação do ferro vai ser mais útil? É uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta bem definida. Que as contribuições relativas do tratamento da anemia pré-operatória com ferro e outras intervenções para reduzir as taxas de transfusão sanguínea, né, o mecanismo de, assim, discutir com o paciente também a questão do mecanismo da deficiência funcional de ferro, que é algumas coisas que a gente sabe que tem paciente que responde, tem paciente que não responde, como isso pode impactar no paciente cirúrgico, né? O efeito da suplementação de ferro nos resultados pós-operatórios, que ainda tem alguns estudos que têm resultados um pouco discordantes, né? E o impacto do manejo da anemia pré-operatória nos desfechos relacionados ao paciente, como medidas de qualidade de vida também. E aqui é só a figura para ilustrar, né, do artigo, que é a importância da anemia, né, que em torno de 35% a 50% dos pacientes vão se apresentar, né, com anemia antes da cirurgia,
80% dessa anemia vai ser por deficiência de ferro e ela está relacionada com aumento em torno de 30% dos riscos de complicações, né? E aí o diagnóstico, né, vai ser feito, a gente tem que identificar esses pacientes com anemia no mais precocemente possível. O diagnóstico vai ser tanto para homem ou mulher com hemoglobina menor do que 13, considerar as causas potenciais e fazer os testes reflexos, né? Identificar a deficiência de ferro, fazer o tratamento, né? Oferecer sempre o ferro oral como primeira linha e o intravenoso naquelas situações específicas e os outros tratamentos conforme a situação do paciente, né? Lembrando que a questão da transfusão pré-operatória são normalmente as situações que a gente não consegue reconhecer, identificar e tratar em tempo hábil os pacientes que realmente têm hemoglobina principalmente menor do que 7. Obrigado, Suzana, pela excelente apresentação. E uma das coisas que mais me chama a atenção na sua apresentação, principalmente do guideline britânico, é como os aspectos epidemiológicos são tão importantes e tão contundentes, né, em termos de diferença da nossa realidade, da nossa prática, né? Então, Uhum, na nossa realidade, é impossível a gente considerar um ponto de cor de 13 gramas para todo mundo, né, homem e mulher, né? Se a gente fizer isso, a gente vai ter um número muito grande de pessoas com anemia, né? Tem algum, acho que uhum, até, não sei se acho que o próprio Hemócio considera 11,7 como o nível de sim, hemoglobina normal, né, para a mulher, se não uhum, me engano. E aí eu acho que essa talvez seja a principal questão, né, eu acho que é epidemiológico mesmo, que é o aspecto que tem que ser ressaltado. E outra coisa interessante é com relação especificamente ao ponto de corte do índice de saturação de transferrina em 20%, porque eu vi inclusive que no PBM da BHH considerado também 20%, né? sim, Acho que ele baliza, né, de certa forma, e eu aprendi ao longo dos anos, agora não sei exatamente de onde é a literatura, que anemia ferropriva geralmente abaixo de 15, né? E abaixo de 10 com certeza. A anemia da doença inflamatória, onde entra a anemia da doença crônica, fica ali entre 17, 18, 19, abaixo de 20, mas maior que 15, né? uhum, E teria um mecanismo diferente. É o que a gente acaba utilizando, né? Eu acho que assim é um ganho muito grande você ter um ambulatório de anemia pré-operatória, até para essa interação com as outras especialidades e orientação. Concordo com você que tem se usado demais ferro parenteral sem necessidade, tá? Então, às vezes é uma certa afobação, né, das pessoas de querer resolver aquela coisa muito rápido e um ferro oral realmente resolve. Eu sou da opinião que muitas vezes é preferível adiar um pouco a cirurgia eletiva, pensando em repor o ferro, para que tenha um melhor procedimento cirúrgico. Isso às vezes não está muito na cabeça das pessoas, de uma maneira geral, nem do paciente, nem às vezes do colega médico, mas a gente tem o uhum, papel de, de, de certa forma, eu acho que até de educar, né? E eu já vivi situações em que um colega médico de um nível excelente, um cirurgião, me mandou uma paciente, aí no Hemócio, inclusive, no HU. Era a paciente deveria fazer uma esterectomia por mioma. Tinha hipermenorragia, sangramentos importantes, e ela, quando eu atendi a paciente, era anemia ferropriva, claro, né? E ela tinha, tipo, 7 gramas de hemoglobina, coisa assim. E aí eu disse, olha, eu acho que aqui precisaria repor. Não, mas o ginecologista está dizendo que é para transfundir. Eu disse, aí eu brinquei, mas o hematologista está dizendo que não vai transfundir. uhum. E de fato eu não transfundi, eu fiz reposição de ferro para essa senhora, acabei fazendo parenteral, porque o tempo era mais curto, havia uma certa ansiedade em operar, em fazer essa esterectomia.
e ela com 30 dias ela tinha melhorado a hemoglobina, ela foi para a cirurgia. Eu acho que você colocou uma coisa muito importante, que são os valores de referência que nós trabalhamos hoje, que não são mais... A gente é de um tempo, acho que a doutora Helena está aqui, em que só entrava na sala com 10 gramas de hemoglobina, né, doutora Helena? E os anestesistas não aceitavam. Então, acho que mudou esse É paradigma, exatamente isso. né? Então, a gente 9 viveu isso. gramas já estava na transfusão direto. É, e isso, assim, há um grande ganho na transfusão, na evolução da transfusão, no uso do NAT, NAT até para malária tem hoje, né? Uhum. Então, é um negócio extraordinário, né? E que isso, obviamente, vem do HIV, nós ganhamos um grande benefício com tudo isso, mas a transfusão não é 100% segura, ela não é 100% sem Uhum. risco, né? Então, se você puder evitar a transfusão, deve evitar, né? É preciso ter essa consciência. E nesse contexto, a gente precisa sempre se colocar no lugar do doente, tá? E você acaba tendo aí janela imunológica, né, que eventualmente pode o indivíduo ter algum comprometimento, e as reações adversas, né, que são as reações Uhum. que podem vir de uma transfusão, que é o limite do imponderável, né? Nós não temos como prever quem vai ter ou quem não vai ter, né? Ou Isso. mesmo um taco, ou mesmo uma reação hemolítica, febril, não febril, e por aí vai. Então, acho que é preciso ser muito consciencioso com transfusão e ter muita responsabilidade sobre uma transfusão de sangue, né? Eu acho que quando está indicado, indicar com segurança, indicar com convicção de que aquilo é o melhor para aquela pessoa naquele momento. Sim. Porque, né? Então, acho que é essa a mensagem que a gente passa para os estudantes, os residentes, né, para todo mundo, para ser bastante rigoroso nesse aspecto. Uma coisa interessante é a eritropoetina, né? Então, eventualmente, a utilização da eritropoetina como um mecanismo de melhora até um procedimento cirúrgico também é uma alternativa, quando se tem acesso, claro, é uma alternativa interessante, como você bem colocou. A gente tem uns minutos, eu acho que poderia abrir para as perguntas para a doutora Suzana. Queria, então, pedir que o Guilherme fizesse um comentário sobre a aula da doutora Suzana e perguntas. Guilherme é residente do segundo ano. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, doutora Suzana. Bom dia a todos. Queria primeiramente parabenizar a excelente aula, doutora Suzana. E assim, a mensagem que fica é que, se tratando, né, de procedimentos cirúrgicos eletivos, a gente tem que levar o nosso paciente para o procedimento cirúrgico na sua melhor condição clínica, né? Por tratar de um procedimento eletivo. E muitas vezes tentar fazer medidas para que ele necessite fazer hemotransfusões, que como a doutora Suzano bem colocou, que as transfusões estão relacionadas com aumento de mortalidades e comorbidades. E aí sempre bom otimizar o paciente previamente quando tem alguma anemia, né? E assim, em relação a em relação à anemia, a maioria dos artigos que eu li, ele considerava como deficiência de ferro quando a ferritina fosse menor do que 50, e aí esse aqui já colocou menor do que 30, né? Um pouquinho mais conservador. Em relação à saturação de transferrina, acho que é um consenso na maioria dos artigos, ele coloca ali como ponto de corte Uhum. de 20, quando acima de 20 já tem que pensar em alguma doença, alguma condição inflamatória crônica, né? E tirando a parte da deficiência de ferro, pensando em outros aspectos pré-medulares, né? Vitamina B12, ácido fólico, é sempre bom pesquisar, lembrar que o Dr. Fernando sempre bate no ponto que a deficiência, a quantificação da vitamina B12 é um pouquinho incerta, que o ideal é que a gente conseguisse fazer a vitamina B12 eritrocitária, tem esse ponto, e sempre excluindo todas essas causas secundárias, né? Principalmente pacientes idosos, pacientes que têm uma anemia assim, um pouquinho mais importante, abaixo de 9, e não ter uma etiologia assim, muito clara, sempre a gente pensar também na questão da hematopoiese clonal, principalmente se
são idosos, assim, com hemoglobina abaixo de 9. E a mensagem que fica é que menos é mais, né? É tentar otimizar o nosso paciente para entregar ele para o cirurgião na sua melhor condição clínica, para evitar transfusões futuras aí no ambiente perioperatório. Eu acho que é isso. Parabenizar a doutora Suzana pela excelente aula. Obrigado, Guilherme. É um aspecto importante que vocês colocaram, que você colocou, a questão da faixa etária. Então, esse ponto de corte de 30 da ferritina, o indivíduo, no processo de senescência, naturalmente, essa ferritina ela é mais alta, né? Então, se você tiver um indivíduo acima de 60 anos, com a ferritina menor do que 30, ele tem deficiência. Então, o ponto de corte de 30, que o guideline britânico coloca, eu acho que é muito em função disso, que até a população deles é uma população até mais longeva do que a nossa, né? Então, acho que tem esse aspecto aí que tem que ser considerado. Eu gostaria de pedir a Mariana Saraiva que fizesse um comentário, uma pergunta sobre a doutora Suzana. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, doutora Suzana. Queria parabenizar pela excelente aula, certo? Alguns pontos da aula que me chamaram a atenção. Em relação à realidade nossa, comparada com a britânica, é realmente muito diferente, né? Tanto do ponto de vista de acesso de saúde, a figura do médico de família, né, que também participa nessas decisões, sobre toda a equipe, em conjunto, em coparticipação com o paciente, decidir sobre a necessidade de adiar a cirurgia quando necessário, né, quando a gente precisa de mais tempo para repor todas essas deficiências e otimizar o paciente ao máximo para a cirurgia. Eu tenho uma pergunta em relação ao uso da eritropoetina nos pacientes que recusam transfusão, por exemplo, pacientes testemunhos de Jeová, que de vez em quando a gente se depara com isso. Qual que seria uma estratégia válida de dose em relação à eritropoetina? E se a senhora costuma suplementar mais alguma outra coisa no pré-operatório? Pronto, em relação a paciente assim, na verdade, que recusa a transfusão, né? Eu tive, inclusive, 2 casos recentes e um caso foi bem, digamos, mais dramático, né? Que foi um paciente, foram 2 casos no JF. Então, 2 casos de paciente com anemia aguda por trauma. Uma paciente chegou a ter, era um trauma de pelve, né? Que ela tinha caído de um prédio de 3 andares, fez um trauma de bacia importante, veio fratura de ossos longos. E ela chegou com hemoglobina de 4. Na verdade, era um paciente que teve critérios de iniciar protocolo de hemorragia grave, mas não foi feito por conta da questão da recusa da transfusão. E aí, essa paciente, assim, aí, só que ela, na verdade, ela foi para o HGF, fez a embolização, né? Controlou o sangramento, e aí a gente começou a reposição de eritropoetina, só que ela estava com hemoglobina de 4. Então, nessa situação, a gente acaba sendo um pouco mais agressivo. Então, a gente fez, que alguns protocolos colocam, né? A gente fez 40.000 unidades por dia, junto com ferro parenteral, vitamina B12 intramuscular. E o ácido fólico, a gente ficou nessa dose até deixar ela com hemoglobina de 7, né? Até porque ela estava com fratura de fêmur, fratura de bacia imobilizada. A gente ficou com um pouco de receio dela acabar complicando com tromboembolismo, que é um risco que tem pelo uso da eritropoetina, né? E ela, com 3 semanas, estava com hemoglobina de 14, foi para a cirurgia, ótima. Sangrou uma gotinha, a gente ainda disponibilizou a rios, mas nem precisou. Né? E teve uma outra situação de um outro paciente que também era um politrauma, fratura de fêmur, e que a gente acabou assim, né? Nesse caso, desse paciente a gente fez 40.000 semanal, junto com reposição parenteral, que aí essa outra discussão de dose que o protocolo coloca, né? Tem essa dose mais fracionada da ortopedia e essa dose maior num tempo, assim, por semana, né? Então a gente acaba usando, aí é uma coisa aí particularmente, não tem nenhuma literatura que diga mais ou menos isso, né? Então, assim, como os pacientes tinham outros riscos associados para trombose e tudo, então eu fiz, a gente faz uma dose mais intensa até chegar ali a hemoglobina de 7, né? Ou tirar de uma situação de risco de paciente se ele tiver algum outro tipo de sintoma. E aí faz deixar a dose de 40.000 semanal junto com o ferro e a vitamina B12 e o ácido fólico até
deixar a hemoglobina, nesse caso, de 3, porque quando a gente vê outros protocolos, ele deixa a hemoglobina, ele orienta fazer eritropoetina para deixar a hemoglobina de 10, 12, né? Mas com um paciente que recusa a transfusão, principalmente por motivo religioso, ele meio que está ciente também dos riscos que ele está se expondo e acaba a gente. E como a gente não vai ter nenhum outro tipo de alternativa também, a gente deixa a hemoglobina um pouquinho maior, mas assim, nunca passo de 13 pelo risco trombótico. Importante essa observação da Suzana, que na reposição da eritropoetina, seja por qualquer causa, a gente não deve passar de 13 gramas, porque o risco de trombose é muito grande. Um aspecto que eu acho que é importante considerar é que você não tem habitualmente essas drogas no serviço público para essa situação. Então, isso acaba sendo, eventualmente, há uma ajuda das entidades que participam daqueles grupos de pacientes que não aceitam transfusão. Então, eventualmente, eles colaboram, contribuem com isso, com as drogas, medicações, mas, pelo menos na nossa instituição, no hospital universitário, nós não temos isso de rotina disponível, né? Uhum. Eritropoetina, então, assim, você fazer 40 mil unidades de eritropoetina diário, isso tem um custo elevadíssimo. Então, entendeu? Então, nós não temos isso por APAC, nós não temos isso por nenhuma linha de financiamento. Me corrija se eu É. estiver errado, Suzana. Não tem. O Hemoce disponibiliza para a gente, né, algumas situações, assim, para sangue raro, né, se o paciente, dependendo assim, se o paciente não tiver, for por sangue raro, o Hemoce disponibiliza a eritropoetina, né, e nos casos que a gente teve testemunha nos 2 casos, paciente de testemunha de Jeová, o Hemoce disponibilizou para a gente fazer, né? Porque aí também é um tempo curto, né? No HU, a gente às vezes consegue fazer quando o paciente está internado, mas ambulatorial de jeito nenhum. Pois é, a questão ambulatorial é um aspecto. O professor Ricardo Regis, aqui, cirurgião, ele está nos perguntando, Suzana, no caso de o indivíduo estar fazendo reposição de testosterona, que já tem uma chance maior de trombose, como é que fica essa reposição da eritropoetina? Quais são os cuidados? Como é que se existe alguma orientação? Você gostaria de responder? Não, essa aí é uma pergunta que eu, assim, porque aí vai depender da situação. Acho que se é um paciente que tem uma deficiência de testosterona, está tomando assim, aí, mas a minha opinião pessoal, teria que realmente procurar mais resposta na literatura. Mas é um paciente que tem deficiência, e realmente tem indicação de reposição e está em nível normal, assim, está fazendo só uso de reposição. Eu acho que se precisar de eritropoetina seriam os cuidados básicos. E aí, realmente, eu acho que talvez fazer a profilaxia, né, para trombose, né? Mas, assim, a questão é que a gente vê hoje que tem pacientes que usam com outros efeitos, né? Com outros objetivos, e se realmente for uma dose maior, que de vez em quando tem colegas que me questionam, né? Pessoas que usam, principalmente em questão da performance para esporte, né? Tem pessoas que utilizam a testosterona, né, de forma e que aí vem junto com a polissemia, que ficam polissistêmicos muito tempo. Eu acho que nesse caso, assim, aí na verdade eles são polissistêmicos, não vai ter nem poder usar a eritropoetina, né, que é outro objetivo. Mas eu acho que num paciente que está usando reposição, porque tem realmente deficiência, eu acho que eu usaria fazendo a profilaxia para trombose. Tem que ter bastante cautela, Ricardo, porque você tem um risco muito grande de trombose, então tem que ficar atento. Uma coisa importante, e a outra pergunta do doutor Ricardo agora eu não consegui ver, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, Ricardo. E fazer a menor dose possível, né? Assim, sempre lembrar de Sim, sempre coletar hemograma antes da próxima dose. Porque se você chegar no seu alvo, já interrompeu a reposição, né? Você não vai continuar, independente de se tinha aquela dose programada, mas o paciente teve uma resposta muito boa, né? Você ressuspende antes a uso da eritropoetina. perfeito. Ele coloca aqui que idoso com fratura de fêmur, previamente em uso de terapia de reposição hormonal e uma osteosarcopenia. Então, seria esse o contexto, né, da utilização. Ok. Eu quero só fazer um comentário sobre a questão da reposição da testosterona, principalmente em mulheres que colocam aqueles dispositivos, você tem efeito contrário. Na maioria das vezes, você tem poliglobulia, né?
e, eventualmente, a gente precisa pedir para retirar. É bem complicado, porque isso foi uma prática, não sei se ainda foi muito utilizada durante um tempo no Brasil. Não sei se acredito que ainda tenha hoje casos, mas a gente acaba tendo o efeito inverso da poligobulia. Eu queria agradecer a Suzana pela apresentação, excelente discussão. Convidar a lembrar a todos que a gente tem um compromisso às 10 horas, em frente ao Hospital Universitário, né? Com a foto oficial dos dois serviços, do Hemócio e do Hospital Universitário, da Hematologia de Transplante de Medula Óssea. Então, espero que todo mundo possa estar lá presente. Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana. E uma outra coisa muito boa é que amanhã às 15 horas, ainda vai ser encaminhado o convite, nós teremos a inauguração da nova unidade de transplante de medula óssea do Hospital Universitário. Uma unidade com padrão muito elevado e muito bom. Obrigado a todos, um bom dia. Lembrando que essa aula fica gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, no nosso canal. Então, quem gostar de assistir posteriormente, rever os dados, vai poder ter acesso a isso. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia.